galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Pedro Júnior deu entrevista ontem e trouxe algumas aspas importantes para o torcedor cruzeirense, principalmente nesta volta do Brasileirão e das competições aqui do Brasil, tá? E também vamos falar o possível time do Cruzeiro para enfrentar o Grêmio. Teve algumas mudanças, diferente do último time do Cruzeiro, e também o Matheus Henrique já está voltando aos treinamentos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, galera, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e hypa esse vídeo, ajuda demais o nosso crescimento, tá bom? Conto muito com o apoio e ajuda de vocês aí, cara. Vambora, vamos nessa, e também todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, se você puder seguir, tamo junto, é nóis. Vambora, vamos falar então de Cruzeiro, porque eu peguei algumas aspas do Pedro Júnior, que se não me engano ele foi no programa do Everton, né? Os donos da bola de Minas, do Everton Guimarães, da Band, e falou algumas coisas. E, pra mim, o principal destaque que a gente tem que falar dessa entrevista é a projeção do Cruzeiro para a temporada, o que ele espera do Cruzeiro para a temporada, porque essa transparência, essa comunicação, time, torcida é fundamental para saber lidar com essa pressão depois, né? Para saber lidar com o que foi cobrado, com o que foi pedido. E ele trouxe algumas aspas interessantíssimas e a gente vai ler aqui agora. Obrigação de título no Cruzeiro? Pedro Júnior destaca o principal objetivo em 2025. Isso aqui foi do Central da Toca, tá? Essa matéria. Mas ele deu entrevista pro Everton. Vamos lá. Ele falou assim na Band de Minas. Falar em título neste início é muito complexo. Sabemos do anseio do nosso torcedor e queremos entregar esse título o mais rápido possível, porque a gente entende que o torcedor precisa desse título. Mas temos muito pé no chão. Temos um planejamento. Nosso objetivo não mudou, que é a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Temos consciência do trabalho. Na visão dele, o alto rendimento antes da parada do calendário, o Cruzeiro está cada vez mais sendo estudado pelos rivais, fato. Vamos ter muitas dificuldades porque figuramos no G4, viramos um alvo grande aos outros clubes para tentar abaixar um pouco o ímpeto do Cruzeiro. Mas devagar, conquista a conquista, vamos tentar colher os frutos. Ele, para mim, essa aspa aqui, ele foi bem cauteloso sobre o objetivo. Porque assim, quando ele diz mas temos o pé no chão, temos um planejamento, nosso objetivo não mudou, que é a vaga direta para a Libertadores ano que vem. Temos consciência do trabalho, vamos ter dificuldades porque figuramos no G4 do Brasileiro. Cara, essa entrevista para mim, ela é muito clara, muito transparente a ideia que o Cruzeiro quer passar para a torcida. Em nenhum momento ele falou, não vamos brigar pelo título. Pelo contrário, ele disse, estamos na briga pelo título. Porém, gente, calma, pé no chão. O nosso objetivo é o quê? Classificar direto para a Libertadores. E quando ele fala, gente, é muito interessante o cruzeirense ouvir isso aí, tá? Vocês cruzeirenses, fiquem ligados, porque é muito interessante. O Pedro Júnior está sendo muito transparente, está sendo muito claro na comunicação dele com o torcedor. Ele está dizendo que o objetivo do Cruzeiro na temporada é a vaga direta para a Libertadores. Essa vaga direta é o objetivo orçamentário e de resultado. Óbvio, gente, ficou em segundo, ficou em terceiro, ficou em primeiro, foi campeão. Óbvio que todo mundo quer ser campeão. É óbvio que eles vão brigar e lutar para ser campeão. Mas o objetivo pro torcedor tem que ser a vaga direta na Libertadores. Sabe por quê? Porque ganhar o título é só um. Se não for o Cruzeiro que ganha o título, fica a frustração. Fica a frustração de um trabalho mal feito. E o trabalho não é mal feito, pensando que o objetivo é chegar na Libertadores. Se o objetivo é chegar na Libertadores, a vaga direta é o objetivo. Além disso, é um plus, é algo a mais, tá? Então o cruzeirense pensa no G5, no G4, que é fundamental para o Cruzeiro nessa temporada ir à Libertadores. E ele já falou também em outra entrevista que Copa é isso, é jogo a jogo, é oitavas, é quartas, e vamos ver onde vai chegar. Então, quando ele fala conquista a conquista, é um passinho de cada vez, porque quando você joga a expectativa aqui, o torcedor ele vai estar aqui. E se você entrega menos, cara, a frustração, a pressão, ela é desagradável. Ela é desinteressante para o momento do Cruzeiro, que é um momento de reconstrução. E ele tá falando com o pé no chão. E eu achei muito lúcido nessa volta ele trabalhar com isso. E ele deixou claro, os adversários também vão melhorar.
Porque os adversários vão estudar mais o Cruzeiro. E isso é um fato, galera. Os adversários vão estudar mais o Cruzeiro. Afinal, o Cruzeiro é um dos times a ser batido no Brasileirão. Então, vai enfrentar mais dificuldades. Então, pra mim, entrevista, assim, muito boa. Essa aspa muito boa falando sobre objetivos da temporada, tentar trabalhar o G4, tentar a vaga direta. Porque isso que vai fazer o Cruzeiro ser saudável e autossustentável no ano que vem. Pensar no ano que vem é chegar a Libertadores para ter mais receita, para ter mais conquistas. Muito boa a cabeça do Pedro Júnior, que vem se mostrando até aqui um ótimo dirigente, né? Um ótimo dirigente, não era desses cascudos que estavam aí no mercado, mas vem fazendo um bom trabalho no Cruzeiro até aqui, tá? A gente tem que falar sobre isso. E a segunda parada é o Cruzeiro e Grêmio. Ele já falou, e a gente já deixou claro, que o Cruzeiro como é que a gente pode dizer? Tem algumas novidades, mas que ele deixou claro que o Cruzeiro vai ser mais estudado, que vai ser mais difícil para o Cruzeiro enfrentar os outros times. Meio que ele quis dizer isso. Por quê, galera? Porque os outros times melhoraram na parada, provavelmente, né? A ideia é trabalhar mais, gente que tinha pouco tempo de treinamento, que já trocou treinador, trabalhar agora é mais importante, é mais essencial para a temporada. Então vamos lá. Segundo a matéria do GE, escalação do Cruzeiro, volante é novidade e Matheus Henrique fica perto de voltar. O provável Cruzeiro contra o Grêmio, importante dizer, Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vilauba e Kaique, Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson e Caio Jorge. Ou seja, João Marcelo e Matheus Henrique seguem no departamento médico em recuperação de lesões. O meia treinou separado com bola dos demais jogadores. Camisa 8 segue evoluindo e tem retorno cada vez mais próximo. Eu imagino que nas próximas 2 semanas o Matheus Henrique já esteja liberado para voltar. Mas sim, contra o Grêmio, esse é o time do Cruzeiro e eu acho que está correto o Leonardo Jardim em pensar dessa maneira e escalar dessa maneira. Por que tem mudança? Porque no último jogo, quem jogou foi o Eduardo, que foi expulso. Então, é bom dizer que teve essa mudança, mas esse aqui, pra mim, é o time titular. Esse é o time a ser batido, esse é o melhor time e a melhor versão do Cruzeiro até aqui nesse Brasileirão. Vai ter um jogo difícil e chato contra o Grêmio. O Grêmio que teve esse tempo de recuperar, tem algumas peças importantes, como o Bright White, que é um bom jogador, Cristaldo e Vila Sante, que são jogadores chatos. Não sei como é que vai ficar a situação do Arizo lá, mas o Cruzeiro vem favorito pro jogo e vem pra ganhar o jogo, vem pra conseguir 3 pontos. Esse é o objetivo do Cruzeiro, esse tem que ser o objetivo do Leonardo Jardim, principalmente que o Cruzeiro ele vai inventar um time que na tabela melhorou, já esteve em situações piores no Brasileirão, né? Não tem o que a gente dizer, tá mal. Não, agora o Grêmio é o 11º, tudo bem, tá perto da zona ainda, com 5 pontos da zona, mas melhorou, tem uma crescente, o Cruzeiro é o 2º colocado, mas, gente, aí a gente tem que, não pode ser hipócrita, né? A gente não pode, não, o empate é bom resultado. Não o jogo é em casa. Jogo em casa, no Mineirão. O Cruzeiro tem que fazer 3 pontos, e 3 pontos são importantíssimos pra voltar, pra dar essa animada, pra jogar pressão pro Flamengo ter que voltar bem. O Flamengo já perdeu o jogador, perdeu o Pulgar machucado, pode perder o Wesley, perdeu o Gerson. Enfim, o Pedro ainda não voltou do jeito que a gente conhece o Pedro. Então eu acho que o Cruzeiro ele tem que aproveitar pra somar esses pontos também agora, pra quem sabe a maior vantagem chegar ou ultrapassar o Flamengo nesses primeiros jogos aí dessa volta do Brasileirão. Mas é pé no chão, ganhar o jogo, depois pensa lá na frente, pensa em resultado, pensa na tabela, mas acho que o Pedro Júnior já deu a cal, já deu o recado, esse é o objetivo e o Cruzeirense tem que trabalhar com essa meta no Brasileirão, tá? Vamos ver como é que vai ser essa volta do Cruzeiro, vamos ver como é que vai ser essa volta do Grêmio e acho que o Cruzeiro é favorito pro jogo, mas vai ser um jogo mais complicado do que seria se o Cruzeiro enfrentasse na primeira metade, aí, na primeira parte desse Brasileirão, porque o Cruzeiro estava melhor em alto nível e o Grêmio ainda estava tentando se encontrar. O Grêmio pode ter melhorado e se encontrado nessa parada, ou não também. Vamos ver como vai ser o desempenho e o jogo contra o ex-treinador do Cruzeiro, Mano Menezes. Tá bom? É isso. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis.